Eu dou licença para vocês abrirem o microfone tranquilamente, ou seja, vocês podem me interromper no decorrer da linha de raciocínio, vocês podem cortar, porque a gente vai seguir o mesmo entendimento. Então, eu não quero que ninguém fique para trás. Nós estamos gravando já a nossa Masterclass, para quem não estiver ao vivo, puder acompanhar, assistir depois, ok? Quero saber aqui já, de início, se vocês já têm conhecimento de qual ferida vocês possuem, ou seja, qual ferida dói mais, se você já tem consciência de qual dor, de qual incômodo que vocês sentem, se vocês já têm consciência disso, através daquilo que vocês já viram, me ouviram falar, ou se vocês ainda não têm consciência, sim ou se não. Tem? Me responda aqui, por favor, no chat. Só coloca assim, sim, tenho, só para eu entender. Lembrando que essa Masterclass é Masterclass de cura. Então, nós não vamos ficar debruçados em um conhecimento, nós não ficaremos debruçados em um conhecimento acerca da identificação das feridas, mas sim de curá-las. Então, por isso que eu estou perguntando. Ana disse que sim, ok. Elaine colocou, sim, tenho algumas, e isso aqui foi maravilhoso. Por que foi maravilhoso? Algo muito diferente do que comumente eu já tinha falado, né? Eu venho falando, até chegar aqui nesse momento de masterclass para a cura das feridas, a gente só identificava, só colocava a demonstração e o conceito do problema, a demonstração no corpo, os estereótipos de cada ferida, na rejeição que é aquele corpo mais magro, do abandono é aquele corpo mais dificultoso em força, ou seja, um corpo que tende a ser mais encurvado e flácido, na humilhação que o corpo tende a ser mais gordo, na injustiça e na traição que o corpo é mais forte, na injustiça o corpo é mais rígido e por aí vai. Só que nesses aspectos que eu nunca falei, até acho que falei na live, né, nas 13 lives que eu falei sobre o ego, e o ego vai ser um assunto muito importante para a nossa Masterclass de hoje. Eu quero que vocês saiam daqui craques no assunto ego, para vocês terem a certeza absoluta que vocês estão dominando o ego. Então, eu vou fazer de tudo para que a gente saia daqui dominando o nosso ego de uma maneira plena e muito, mas muito profunda. Coisa que eu não falei, penso que eu que falei nas lives, não estou lembrado, é que todo ser humano, isso aqui é novidade. Por que é novidade? Porque é um livro, né? Já é um conhecimento a mais daquilo que Lise Bourbeau, a autora da teoria das 5 feridas emocionais, dizia. Então, ela primeiramente escreve esse livro das 5 feridas emocionais, daquilo que a gente já conhece, que vocês já acompanham, que vocês já veem no meu Instagram. Só que agora ela lança um novo livro, e esse novo livro chama A Cura das 5 feridas emocionais. No livro As 5 feridas emocionais, já tem o último capítulo, eu estou até aqui com ele, não vou falar nada sobre ele não, mas no último capítulo ela já traz alguns aspectos para a cura das 5 feridas emocionais, mas de uma maneira muito simples, de uma maneira muito pontual. Ou seja, é o último A capítulo. cura das 5 feridas emocionais. Isso aí, Esdra, bem-vinda. Oi, boa noite. Boa noite. Continuando. Desculpa, André, me Tranquilo, desculpa que eu deixei o áudio, estou fechando. tranquilo, pode fechar. Pessoal, como eu estava dizendo, esse livro das 5 feridas emocionais, o último capítulo só vai tratar sobre a cura e é muito simplório, é muito rápido. 10 páginas falando sobre cura de 5 feridas de 200 páginas, então é muito pouco. E ela começa o livro, né, da cura, falando que ela era cobrada acerca disso. E ela vai e fala assim, por que que eu falo referindo a ela? Porque essa teoria não é minha, essa teoria é dela, e é uma teoria que eu me identifiquei muito, tanto na clínica para atender pessoas, para identificar pessoas, mas também comigo, para me entender, para entender as minhas dores em relação aos meus pais, em relação às pessoas que me relacionam, enfim. Como
tenho certeza que faz sentido para vocês, como faz sentido, tanto é que vocês estão aqui caminhando para a cura, para o entendimento da cura, nessa crescente evolução do autoconhecimento. Pois bem, ela começa o livro dizendo: pessoal, tudo que eu disser aqui, vocês tenham a partir desse conceito como verdade. Não que ela anulou aquilo que ela falou nas 5 feridas emocionais, dizendo: você sempre vai se identificar com uma ferida, seu corpo sempre vai revelar uma ferida que dói mais. De todo isso não é errado. Mas o que que ela inicia na cura, no entendimento da cura, e que nós precisamos entender hoje? Todo ser humano, ele possui, ao menos, né, no mínimo, 4 feridas. O que que é isso, André? A ferida da humilhação é a única ferida que nem todo mundo tem. Todo mundo tem, então. Vocês já podem anotar. Todo mundo tem rejeição, abandono, traição e injustiça. Como é que é isso? Se todos nós temos a rejeição, o abandono, a traição e a injustiça, e essa humilhação que aparece meio que no meio dessas 5 feridas emocionais, a humilhação, ela é a única, como eu já disse, né? Vocês já devem ter ouvido, é a única que necessariamente precisa de uma experiência para a abertura dessa ferida. As outras, tudo que diz respeito à rejeição, abandono, traição e injustiça, as outras sempre vão partir da nossa percepção em relação àquilo que nos acontece como experiências com os nossos pais. Mãe e pai biológicos, mãe e pai adotivos, cuidadores, pessoas que nos cuidaram e foram responsáveis por nós do primeiro ano de vida, né? Da concepção, que não é da rejeição, é da concepção. Primeiros anos de vida até os 7 anos de idade. O que que eu quero dizer com isso? Se você falou assim, em um momento, né, de percepção, um momento de entendimento, de dor, de ferida, que você, eu sou rejeitado. Ou você que está aqui falou assim, eu sou muito abandonado. Eu quero dizer para você que não. Então, primeiro, partindo do entendimento aqui, partindo do início, todos nós temos as 4 feridas principais emocionais. Dessas 4 feridas principais, 2 são mais principais do que as principais, se assim eu posso dizer. Quais são as primordiais, ou seja, quais são as primeiras feridas emocionais? A rejeição e o abandono. Dessas 2, desencadeia as outras 2 que a gente tem, totalizando as 4. Ou seja, se eu tenho rejeição, consequentemente, eu vou ter injustiça. Se eu tenho injustiça, consequentemente, eu vou ter rejeição. Porque para ter injustiça, depende de eu ter rejeição. Se eu tenho traição, consequentemente, eu tenho abandono. Se eu tenho abandono, consequentemente, eu tenho traição. Então, você nunca se identificou com alguém que foi traído, abandonado. André, porque o meu corpo é magro, porque eu sou isso, aquilo. Presta atenção. Desconstrua isso que a gente falou, porque no primeiro momento era isso mesmo. Mas agora, todos nós temos as 4 feridas. André, eu tenho a humilhação também. Você tem as 5. Se você tem as 4, todo mundo tem, parece que eu estou sendo muito reducionista, dizendo coisas muito pragmáticas, né? Prática demais. Dizendo todo mundo é, mas todo mundo tem. Por quê? Porque todo mundo viveu, conviveu, todo mundo partiu, todo mundo vem de um pai, de uma mãe, todo mundo teve alguém que cuidou. André, não tive contato, sou abandonado, literalmente, porque desde a infância, desde o início da minha vida, não tive contato com pai e mãe e nem com alguém que me cuidou. Fui profanado. Mesmo assim, todo mundo tem referência de pai, todo mundo tem referência de mãe, no sentido de energia masculina e energia feminina para moldar o nosso caráter em relação ao mundo. Então você tem as 4 feridas. André, eu também tenho a humilhação. Então você tem as 5 feridas emocionais. Isso é de todo ruim? Não, por quê? Isso pode agora
trazer conhecimento genuíno, ou seja, verdadeiro, daquilo que realmente a gente reage em relação àquilo que nos incomoda. Então, André, como é que eu vou identificar quando eu estou colocando as máscaras? Eu não vou entrar nesse conceito de máscara, porque eu já estou partindo do entendimento que quem está aqui já entende o que acontece com as máscaras. Então, nesse entendimento, partindo da lógica, é que se eu tenho as 4 feridas emocionais, e para algumas pessoas eu tenho as 5, tudo aquilo que diz respeito às máscaras, a forma como eu olho, a forma como eu enxergo uma experiência, é porque essa ferida foi ativada. Ou seja, se eu estou reagindo de uma maneira escapista, é porque a ferida da rejeição foi ativada. Se eu estou reagindo de uma maneira dependente, é porque a ferida do abandono foi ativada. Se eu estou agindo de uma maneira masoquista, porque a ferida da humilhação foi ativada. E assim por diante. Quais são as outras? Se eu estou reagindo de uma maneira controladora, a ferida da traição foi ativada. Se eu estou reagindo de uma maneira rígida em relação à vida, a ferida da injustiça foi ativada. E isso surge, né, para a gente, no momento agora de cura, nós estamos aqui curando as nossas feridas emocionais, surge como um presente para a gente. Por quê? Porque se a gente pensar assim, eu tenho uma só, é como se a gente colocasse toda a nossa energia para algo e para uma relação específica. Se eu sou rejeitado, eu estou colocando a minha energia de cura e e os meus estabelecimentos daquilo que eu entendo por relação doentia apenas com o meu pai, porque eu sou homem e o homem vive a rejeição na relação pai e filho. Se você é mulher, se você fala assim, eu sou rejeitada, você vive e coloca só as suas fichas de cura, de atenção para aquilo que te dói, apenas em relação à sua mãe. E o convite agora é para a gente olhar para o nosso pai e olhar para a nossa mãe. Olhar para essas duas pessoas, para o nosso pai e para a nossa mãe, que lá na infância, antes dos nossos 7 anos de idade, despertaram em nós feridas de maneiras diversas. Cada um aqui, não sei se já tem o acesso a essas dores. Muitas pessoas que eu converso, muitas pessoas que eu atendo, sonham. Depois de identificar a ferida, sonham. André, eu sonhei. Eu estava com 2 anos. E eu penso, né? Assim como a gente é cristão, eu penso que é um Deus dando, né, de presente para essas pessoas sonhos. A pessoa vai e me conta, André, sonhei quando eu tinha 2 anos, que meu pai viajou e eu fiquei muito triste, sem saber o que pensar. E no sonho, né, eu tive aquela experiência, eu tive aquela dor e acessei isso em sonho. Muitas vezes acontece isso. Pessoas que com 3 anos, né, lembra de que estava no berço e comeu o cocô. Olha só, pessoas 3 anos vai e lembram que 3 anos é muito novinho, né? Vai e lembra que comeu o cocô e a mãe foi naquela experiência ali, humilhou e essa criança cria essa ferida da humilhação. Uma moça que me contou um dia que estava novinha e lembrou, depois de identificar a ferida da humilhação, que estava comendo um piqui, só que estava ruído já no lixo. E ela foi, pegou e começou a roer. E a mãe foi e envergonhou, dizendo: isso é sujo, que menina porca. Como eu já disse, né, aquilo que identifica quem tem a ferida da humilhação. É uma experiência de humilhação, de vergonha, de vexame em relação às outras pessoas. Então você pode já ter contato com essas suas dores, já identificar de onde vem. Só que nós estamos caminhando para a cura. Só que nós estamos agora colocando o que é preciso fazer para que eu me desvencilhe disso, para que eu me cure dessas coisas. Primeiro ponto de tudo, eu quero que vocês abram a cabeça para quem tiver preconceito, entender que a nossa, a nossa criação de feridas vem a partir do ego. E como eu disse, eu quero que vocês hoje saiam daqui. Está marcado para as 23 horas, mas se a gente ficar aqui até meia-noite, 1 hora, eu quero que vocês saiam daqui entendidos
do que é o ego. O ego cria essa ferida. O ego cria essa máscara. A máscara é a tentativa de preservação da dor. A máscara é uma tentativa de fazer com que aquilo que me dói não doa mais no presente, né? Na atualidade, no dia de hoje. Então, a máscara, prestem atenção no que eu vou dizer. A máscara é uma construção boa, mas ineficaz. Por quê? É uma construção minha de autoproteção, uma construção própria, de autoproteção para que aquilo que doía não venha doer de novo. Então, preste atenção naquilo que a gente coloca como reação. Então, vocês entendem que a máscara é uma reação boa, uma tentativa boa, só que ineficaz. Por que ineficaz? Porque ela só vai fazer com que a ferida seja cada vez mais retroalimentada. Como é que essa ferida é retroalimentada? Através da máscara, é a tentativa, que é a tentativa de fazer com que isso não doa. O ego cria para si uma perspectiva de autorrealização. Ou seja, para quem já viu eu falando, o ego é uma substância que existe no meu corpo. André, o que você está falando? Parece que ficou complicado. Calma aí. O ego é uma substância que existe em mim. Como é que é isso? Espiritualmente, é claro que eu não vou aqui abrir precedentes para falar acerca da nossa espiritualidade, nós estamos tratando de feridas emocionais. Mas vocês entendem que a gente não pode dissociar, deixando para trás coisas que dizem respeito a quem nós somos a alma, espírito e corpo. Nós somos espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. Partindo desse entendimento que nós somos triunos, aquilo que diz respeito ao que é espiritual, aquilo que a gente acessa como cristão, aquilo que a gente ouve biblicamente acerca do que é carne. Vocês entendem isso, gente? Coloca no chat aqui. Vocês entendem isso quando eu falo sobre carne? Que não é literalmente a carne, o meu músculo, não é literalmente isso aqui que eu sou? Sim, ok. O que biblicamente quer dizer da carne? A carne, biblicamente, é o nosso ego. Talvez vocês nunca ouviram falar sobre isso. A nossa carne é o nosso ego. A carne não é literalmente isso aqui, de carne, né, de osso, que a gente toca. A carne é uma substância que existe em mim e que me faz ser alguém caído. Isso veio de onde? Isso é herança do Jardim do Éden. Isso é herança adâmica. Isso é herança do homem que caiu. Como é que é isso, então, André? Eu vou para me curar das feridas emocionais, matar o meu ego? Não, por quê? O ego sempre vai existir. O ego sempre vai existir em nós, até que a gente encontre com o Senhor e a gente receba um corpo glorificado. Então, nós temos o nosso corpo, dentro de nós, uma substância, e essa substância é a substância da raiz adâmica, a raiz caída, o homem que caiu. Ou seja, nós não vamos ter possibilidade de dizer assim, venci o meu ego. Porque isso é alcançar, de certa forma, uma perfeição que só existe em Cristo. Por que Cristo? Por que Jesus não tem ego? Não teve ego? Porque ele não tem essa raiz adâmica. O que a gente pode dizer, então? Jesus não tem feridas emocionais? Jesus não teve feridas emocionais. Porque ele não teve ego. Partindo desse entendimento de que o ego é essa substância e que nós não vamos vencê-lo de uma maneira assim, matá-lo, mas a gente pode vencer controlando, a gente pode vencer o ego controlando. Nós precisamos entender que o ego não é de todo ruim. Como é que é isso, André? Sendo que isso é a minha raiz adâmica, sendo que isso é que me faz temer, sendo que isso é que me faz, como Adão, esconder do Senhor, sendo que isso que me faz
ter a concupiscência da carne, ou seja, aqueles desejos carnais de inveja, de comparação, de tudo aquilo que a gente entende por ferida, basicamente dizendo. O ego não é de todo ruim, porque o ego é um convite. Presta atenção. Isso aqui é muito sério, muito importante, muito profundo. O ego é um convite a gente reconhecer a nossa humanidade. O ego é um presente, claro que não é do Senhor, porque não veio do Senhor, mas o ego é um presente para a gente reconhecer a nossa humanidade. É como se fosse assim, essa nossa condição egóica, essa nossa condição do ego é a condição que nos faz ser plenamente aptos para receber salvação, porque só é salvo aquele que precisa de alguém para resgatar. De uma maneira agora geral, olhando para um todo, nós entendemos que isso que tem dentro de nós precisa ser domado, precisa ser dominado e não matado, porque é uma condição, ou seja, se é uma condição, para eu viver, para eu ser humano, para eu ser humano, eu preciso ter, então eu não vou matar, eu preciso ter habilidades de conversa com esse meu ego, habilidade de saber lidar com essa minha carnalidade, com isso que é meu caído, com esse meu eu caído que necessita de salvação. Então vamos pensar no seguinte: se o ego cria para si essas feridas, o ego, então, de todo mundo, cria as mesmas feridas emocionais. Como eu disse no início, todo mundo tem pelo menos 4. Todo mundo tem rejeição, todo mundo tem abandono, todo mundo tem injustiça, todo mundo tem traição. Se todo mundo tem essas 4 feridas, nós precisamos entender que as 4 feridas emocionais principais dizem respeito àquilo que o ser humano na vida vai olhar a vida e os relacionamentos de uma maneira geral. André, eu trabalho e o meu chefe, eu sou homem. Então, exemplo de uma mulher. Exemplo de alguém aqui. Só tem mulher. Exemplo de Ananda, por exemplo. Ananda diz assim: André, eu tenho uma chefe, eu tenho uma colega de trabalho que ela me tira do sério, ela me incomoda muito. É dificultoso a nossa relação. É complicada a nossa maneira de relacionar. Essa moça, essa chefe, essa colega, possivelmente, eu vou dizer assim, possivelmente não, mas com toda certeza absoluta, ela está fazendo com que você reative feridas emocionais. Quais? Se é com mulher, a nossa ferida é vivida com o sexo oposto. Perdão, mesmo sexo. Se você é mulher, a ferida é vivida com o sexo mesmo. Se você é homem, se é uma chefe, a ferida é vivida com o sexo oposto. No caso de Ananda, André, essa moça, né, essa chefe, ela me faz sentir amedrontada, acuada, humilhada. Só que o sentimento, quero que vocês anotem, o sentimento que é despertado nessa relação que me incomoda, que me dói, não necessariamente é tudo. Porque o que a gente tem que olhar? Como a gente reage. Quero que fique claro. Se alguém na minha vida, se alguém no trabalho, desperta em mim a sensação de humilhação, só que eu reajo como alguém que é rejeitado, ou seja, eu posso até dizer assim, essa pessoa me humilha, essa pessoa ela me diminui, essa pessoa me faz me sentir assim, assado. Só que o que a gente tem que atentar é para a forma como a gente reage. Porque, anotem, a forma como eu reajo numa experiência, numa situação que me incomoda, é que revela qual é a minha dor, e não aquilo que eu sinto. Vocês entenderam? Vou dar mais um exemplo para ficar mais claro.
uma experiência com alguém, com a pessoa, com o pai. Um homem com o pai. Quais são as duas feridas que a pessoa que já entende, né, de ferida vai falar assim: se vive com o pai, então é rejeição e possivelmente injustiça. Que as duas feridas vivem com o genitor do mesmo sexo. Ótimo, isso aí. Se a ferida é vivida com o genitor do mesmo sexo, eu vou fazer com que todos os homens, as pessoas, tanto assim nessa hierarquia, mas quanto nas pessoas de uma forma horizontal ou na forma vertical, eu vou transferir essa relação vivida com o meu pai. Só que no meu pai, eu sinto que eu sou alguém, eu sinto, eu sinto abandono, eu sinto traição. Só que o que a gente tem que atentar é para a forma como eu reajo. Como é que é isso? Se eu sou uma pessoa seca com as outras pessoas ou com o meu pai, se eu sou uma pessoa que escapa, ou seja, se eu evito, se eu sou uma pessoa que, para não ter contato, para não ter a possibilidade de passar por algum sentimento de medo, eu escapo, eu me desvinculo, eu quero escapar, a palavra é essa, né? Eu quero fugir, eu posso até sentir abandono, eu posso até sentir traição, mas a forma como eu reajo é que vai me localizar qual é a dor que me dói. Então, vocês estão entendendo e prestando atenção que aquilo que eu sinto não é necessariamente a dor que eu estou sentindo. Porque o que vai dizer que me dói? Só um minutinho, gente. Só um minuto aqui. Coloca aqui no chat para mim, por favor, se vocês estão entendendo. Eu vou só dar uma. Não é saída, não. Só vou ver uma coisa aqui que tá pedindo.